Vamos entrar num detalhamento sobre o atendimento aos espíritos. Tivemos oportunidade de analisar que a questão é de que você está diante de uma pessoa enferma. É muito importante a gente ter esse entendimento e de que o transe para esse enfermo espiritual já é o tratamento em essência, porque vai lhe permitir a recuperação da lucidez, da percepção. Porque na condição em que está, sem o corpo físico, a mente entra num grau de perturbação muito grande. Quando o espírito entra em transe, ele já começa um realinhamento de pensamentos e de emoções. Nós temos como orientação para esse atendimento aos espíritos, obviamente, o Livro dos Médiuns. Nós estamos falando do Livro dos Médiuns, mas todo o conceito da doutrina espírita nos ajuda a entender a reunião mediúnica, que é realmente um momento bastante delicado. Mas nós temos um livro também que complementa esse entendimento, ou que desdobra a própria orientação de Allan Kardec na área da estruturação da reunião mediúnica, que é o livro Desobsessão, de André Luiz. Acredito que todos nós tenhamos estudado aqui o livro Desobsessão, de André Luiz. Eu não vou nem perguntar, que eu sei que todo mundo estudou mais de uma vez. Aliás, a gente tem que perguntar assim, quantas vezes você já estudou Desobsessão? E às vezes a gente ainda ouve pessoas dizendo que esse livro está completamente ultrapassado, que não se faz mais reunião mediúnica dessa forma. Isso nos leva a uma reflexão, porque conversando com um companheiro que estava com esses posicionamentos, que no centro dele, na região já não estava adotando esse livro, nós tivemos a oportunidade de reler as duas introduções que esse livro tem. Uma de Emmanuel e uma de André Luiz. Uma psicografada pelo Chico e outra psicografada pelo Valdo. Olha, eu digo de minha parte, parecia que eu estava lendo a primeira vez. Por causa da forma da construção dos pensamentos que Emmanuel e André Luiz coloca nesse livro. O companheiro também teve a mesma impressão. Porque alguns detalhes que às vezes nos tinham passado nos chamou a atenção. Então nós verificamos que esse livro ainda é uma meta. E quando a gente analisa o conjunto da obra, a gente percebe que esse livro diz mais do que normalmente se percebe. Observe bem o que acontece nesse livro, no livro Desobsessão. O André Luiz, ele começa a falar de mobiliário, ele fala de cadeira, ele fala do que tem que ter na sala. Vocês se recordam isso. Ele fala da iluminação. E aí você fica perguntando assim, por que o André Luiz é um espírita e está tão preocupado com isso? Seria por pura simplicidade que André Luiz estaria tão preocupado em colocar uma mesa, cadeira, fala para não ter nada sobre a mesa, não ter outros objetos na sala? Qual seria o propósito? E aí nós temos que observar exatamente o conjunto da obra. Porque esse livro, ele é um livro que o próprio André Luiz chama de um livro cartilha. Ele é um beabá. Noutras palavras, avançando a análise, ele é um livro de procedimento. Ele é um livro passo a passo de como realizar uma reunião mediúnica sob a ótica de Allan Kardec. Porque Allan Kardec faz o delineamento básico. André Luiz
como o tempo já permitia autorização espiritual, ele vem trazendo outros detalhes, agregando ao que Allan Kardec coloca. Por que então ele fala desse mobiliário todo? Você vai observar algo muito interessante. O André Luiz é médico. Ele deixa muito claro que o que está acontecendo ali, na sala mediúnica, de reunião mediúnica, é um atendimento a doentes. Ele usa a expressão, ele diz assim, que é um verdadeiro ambiente hospitalar. Todas as vezes que eu li isso, porque essa obra já vem estudando há décadas. Mais recentemente, confesso a vocês, que eu tirei aquela ideia de simbolismo ou de mera comparação que ele faz com ambientes de hospital e trouxe para algo mais real, mais concreto. Não por comparação. E pude perceber, e os companheiros vão também analisar e observar isso, porque ele é um livro que você dá uma lida numa sentada, mas ele não pode ser assim. A gente vai observar que ele realmente está montando um local de pronto atendimento a doentes. Quando ele fala de hospital, que ele fala de enfermagem, ontem eu li aqui para vocês, ele compara o médio esclarecedor a um trabalho de enfermagem e que os terapeutas estão de lá. Essa mesma ideia Ivone traz no trecho que eu mencionei aqui ontem do Memórias de um Suicida, que o suicida recolhia os pedaços, via pedaço do corpo. Ela também tem a mesma imagem. Médicos trazendo um doente para uma terapia. Eu falei, gente, então esse livro aqui ele tem mais do que a gente percebe. O André Luiz está montando um local de pronto atendimento. É como um médico que monta uma UTI ou monta um ambulatório. O André Luiz está estabelecendo um protocolo de atendimento a doentes. O que quer dizer isso? Um modo científico, segundo a visão de lá para cá. Por isso que quando a pessoa diz assim que a obra está ultrapassada, ele não está entendendo o que está acontecendo. Quando a pessoa fala assim, eu vou fazer reunião mediúnica do meu jeito, ele está assumindo uma responsabilidade muito grave, porque ele está tentando competir com o plano espiritual elevado, com um protocolo estabelecido. Porque essa obra de André Luiz, ela foi supervisionada por Emmanuel e por Bezerra de Menezes. Muitas vezes, o Chico menciona que ele parava a psicografia, os espíritos se reuniam para depois dar continuidade à psicografia, porque eles se reuniam para discutir se certas teses poderiam ou não ser trazidas ao plano material. Então foi uma responsabilidade muito grande. E o André Luiz, ele representa uma equipe grande de espíritos. Você vê isso claramente na obra de André Luiz. Porque é o André Luiz mesmo, esse médico, que fez a ponte com o Chico. Mas ele traz informações de outros espíritos. Você vê que quem conduz ali o mecanismo da mediunidade não é o mesmo que escreveu o Evolução em Dois Mundos. São duas obras completamente diferentes. Mas os espíritos sempre trabalham assim mesmo. Eles colocam um espírito que fica mais próximo do médium, representando uma equipe, porque é mais fácil transmitir. O Chico não precisaria entrar em contato mental com uma quantidade enorme
de personagens que a gente vê na obra. Isso simplifica o trabalho do mundo espiritual. Então, e Emmanuel é um dos espíritos da codificação. Nós temos a mensagem de Emmanuel no Evangelho. Faz parte da equipe do Espírito de Verdade. Então, quando Emmanuel, porque a gente está mencionando André Luiz, mas a supervisão toda foi de Emmanuel e de Bezerra. Quando eles autorizam a vinda dessa obra, e ele que faz a apresentação do livro Desobsessão, exatamente mostrando a necessidade, e ele utiliza a expressão livro cartilha, é porque é o protocolo de atendimento. Só que eles não usam essa expressão para não ficar inacessível ao grande público. Mas é um modo de fazer. Por isso é que ela é uma obra importante. E a gente poderia dividir o movimento de atendimento aos espíritos antes e depois do Desobsessão. E aí ele coloca a preocupação com o mobiliário, mas não é somente por uma questão de simplicidade, como mencionava. Os objetos, meus irmãos, eles assimilam fluidos do ambiente. Quem estuda psicometria sabe que os objetos registram a memória do pensamento e das emoções, ou eles guardam em memória o pensamento e a emoção das pessoas presentes. Isso causa uma obrigação permanente nos espíritos de saneamento do ambiente. E ele menciona isso, que eles chegam horas antes da reunião e ionizam o ambiente para destruir formas, pensamentos, para trazer os espíritos. Porque eles estão doentes, muitos em estado de delírio e de alucinação. E que quando recobrarem a lucidez, eles vão ter um choque com a realidade. Eles precisam do ambiente apropriado. Por isso ele coloca a questão. Ele diz para não ter nada sobre a mesa. E aí você vê a Ivone dando o exemplo do espírito que via ali pedaço do seu corpo sobre a mesa. É realmente para limitar esse processo de sofrimento do espírito. E a pessoa não entende. Aí não, que mal vai fazer um copo d'água sobre a mesa? Que mal faz colocar um papel ali, um livro, um vaso de flor num canto? Você não vê isso no ambulatório. Mas a ideia que ele coloca não é comparativa. É realmente um trabalho de equipe, do plano espiritual e do plano material. É uma equipe só, dos dois lados, para atender um doente. Daí, esse livro toma um relevo maior, porque ele passa a ser realmente o protocolo. Dentro desse protocolo, ele fala até da iluminação. Ele coloca a luz vermelha. Por muito tempo a gente ficou pensando, por que a luz vermelha? Quando eu estava montando a pesquisa desse livro, nós não colocamos essa informação que eu vou passar para vocês, porque ela é uma informação que ainda carece de uma confirmação científica. Mas já se sabe que a epífise, que é a glândula que se ilumina no momento do transe, a glândula que fica ativa no momento do transe mediúnico, a glândula pineal, essa glândula ela tem uma função muito importante no nosso organismo. Ela é a glândula indutora do sono. Essa é uma glândula que ela fica ativa no escuro e que produz inúmeros hormônios, não é? Hormônios importantes para a nossa saúde e que são manipulados no momento do transe. E a gente percebe, o médium em incorporação consegue perceber quando a glândula entra em atividade. Porque é a mesma coisa que acontece quando a gente vai dormir. Porque exatamente, ela libera grande quantidade de melatonina no organismo. Quando a gente apaga a luz que vai dormir, nós temos algumas sensações indutoras do sono, que é a liberação da melatonina. Por exemplo, nós temos uma leve vertigem, o corpo esfria, o coração sofre uma alteração e a gente relaxa o corpo e dorme. Na reunião mediúnica, o médium em incorporação percebe a mesma coisa. Quando você está concentrado, que você sente a aproximação da entidade e os espíritos já estão lhe transmitindo o passe para fazer a ligação do espírito com o médium,
o médium observa que a mente começa a ter uma leve vertigem. O corpo fica amolecido. Você sente o corpo esfriar e o coração acelera suavemente. Esse é o início da ativação da glândula pineal. Inclusive, como ela atua sobre as outras glândulas, cai também a adrenalina na corrente sanguínea e aí que dá aquela sensação de energia para que você tenha condições de assimilar o espírito. As repercussões fisiológicas do transe mediúnico são muito grandes. Estão em avanço de estudo. E essa glândula, ela fica ativa no escuro. Segundo consta, a iluminação que permite que ela continue ativa é a vermelha. Essa luz branca, o André Luiz, no Desobsessão, fala que ela destrói os aparelhos criados de forma ectoplasmática no local. A luz branca estraga. Isso ele menciona claramente. Ele não fala da vermelha. Ele só aponta a importância. Mas as pesquisas estão avançando no sentido de que a única iluminação que permite que ela fique ativa, porque quando nós estamos com a luz clara, a luz do dia, a glândula está inibida, ela não está funcionando. Seria a luz vermelha. Então, isso tem uma razão de ser. Exatamente para a própria fisiologia do transe. E dentro desse contexto, ele coloca também como atender o espírito. Por isso que nós estamos não insistindo, mas elucidando a importância de nós compreendermos a palavra atendimento. Diferente de diálogo, que implica numa troca de ideias, porque as pessoas às vezes fazem diálogo. Mencionei, alguns fazem doutrinação, mas tem outros que fazem realmente um diálogo. Ou seja, começam num embate com o espírito e vão argumentando e contra-argumentando, não percebendo que ele está conversando com uma pessoa que está no estado mental de grande perturbação. Chega ao ponto que o André Luiz, para nos ajudar a entender o que está acontecendo, ele aconselha que a gente visite e converse com doentes. Quando você conversa com um doente em psiquiatria, mesmo a gente sendo leigo, você entende direitinho o que o André Luiz está querendo dizer. Você está falando uma coisa, a pessoa está falando outra, ela não está te entendendo, não, dependendo do estado em que ela está, de perturbação psíquica. Você fica com argumento, a mente da pessoa está em outro lugar. Você fica 1 hora conversando com um paciente em psiquiatria, que está naquela fase aguda, ou está saindo, às vezes, do tratamento, assim, já naquela fase mais de recuperação. Muitos não estão te entendendo. Não adianta você ficar com muita explicação, com muito argumento, porque a pessoa está com a mente perturbada. Ora, você tira a pessoa do corpo físico. Essa pessoa saiu do corpo físico por um trauma, muitas vezes, ou lembranças do passado e são traumáticas. Aquelas ideias estão repetindo. E aí a pessoa vem com aquela, meu irmão perdoa, meu irmão esquece. Ele não está nem te percebendo. Ele não está compreendendo. Por isso é que o Kardec fala, nós só podemos dar daqui algumas sugestões, porque não tem uma fórmula. Porque cada caso é um caso. Eu tenho que me ver diante de um enfermo e tratá-lo dessa forma. E aí, André Luiz divide no Desobsessão, em vários capítulos, esse atendimento em 3 fases. Uma fase inicial, uma intermediária e uma final. A fase inicial, nós poderíamos chamar de razão e natureza do atendimento. Por que está acontecendo o atendimento? A intermediária é uma aplicação do método evangélico, ele utiliza essa expressão, nós vamos esclarecer. E a fase final é do encaminhamento. O que seria, ou qual seria a fase
inicial dessa razão e natureza do atendimento. Razão e natureza. Por que o atendimento está acontecendo e com quem que eu estou conversando? Porque eu não estou vendo, eu estou intuindo. É mediunidade intuitiva do esclarecedor. Então, eu posso fazer algumas perguntas ou prestar atenção no que o Espírito está falando. Perceber, a entidade é masculina ou feminina? Eu estou chamando de meu irmão e é uma mulher. Isso cria um conflito. A pessoa sabe como ela desencarnou? Ela sabe a condição pós-desencarnatória? Quem é? Sabe que desencarnou? Onde está? Quem o conduziu até a sala de reunião? Isso você está avaliando o estado mental da pessoa. Qual o foco das suas atuais preocupações? O que ele está falando e repetindo? Qual é a ideia que ele está repetindo na mente? O foco das suas atuais preocupações. Ele é um licântropo? Ele é um suicida? Ele é um obsessor? Ele é uma vítima? Eu tenho que perceber isso. Eu tenho que fazer uma avaliação. Tecnicamente chamando, seria uma anamnese, que você poderia fazer por perguntas breves, mas não transformar numa entrevista, obviamente, ou simplesmente observar o que ele fala. E você já vai, então, saber como dar a condução para o atendimento. Porque o Espírito está falando que está preso nas ferragens de um carro, e a gente está falando para ele, desvia o pensamento que passa. Isso é falta de compreensão da realidade espiritual. É falta de estudo do que realmente representa essa fala do Espírito. Porque quando o Espírito diz que está preso nas ferragens de um carro, ou que ele está vendo os pedaços do seu corpo, ou que está caindo de um precipício ou de um prédio, isso não é puramente uma imagem mental. Não é como você vê uma televisão, um filme, não é isso. A nossa mente, ela cria uma imagem real e palpável. Ele está naquele local. Não adianta você chegar para um doente, numa cama de hospital, e falar para ele, desvia o pensamento que passa. Passa a dor? Não passa. Adianta você virar para uma pessoa que foi ofendida e virar para ela e dizer assim, perdoa. Esquece disso. É simples você falar isso para a pessoa. Se fosse fácil, a gente perdoava todo mundo, né? E não é o caso. Perdão não é simples. E a primeira coisa que a gente fala é isso. Não, desvia o pensamento que essa dor... Não é simples assim. Não passa. Porque a mente está focada naquilo. Feita essa breve anamnese, você já tem que encaminhar para a segunda etapa do atendimento, que é o que o André Luiz chama de... Eu vou ler aqui para nós do livro Desobsessão, o capítulo 34. Ele diz assim: compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhe quando e quanto possível, e aí eu destaco o que André Luiz diz, a aplicação dos métodos evangélicos, observando ainda que a parte essencial do entendimento, ele usa a palavra entendimento, entendimento no sentido de você se ajustar à necessidade do espírito, e não é atendimento, ele usa a palavra atendimento, mas aqui no trecho ele fala entendimento, ou seja, é um ajuste entre o que o espírito precisa e o que você vai oferecer.
A parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesse do espírito, preso a ideias fixas, para que se lhe descongestione o campo mental. Devem se abster desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Então, o que a gente destacaria aqui? A expressão que é semelhante à psicoterapia. É semelhante, porque não é a psicoterapia humana. Não dá para você pegar um método de psicologia e aplicar. E aí ele dá o método. O método que ele diz é aplicação de método evangélico. Ora, ele dá o nome do método. Como dentro da psicologia existem vários métodos, que o psicoterapeuta vai escolher aquele mais apropriado para o doente, qual é a base do conhecimento para que eu possa esclarecer a entidade? De onde eu vou tirar as informações para, falando, atender o enfermo? Do Evangelho. Então, para isso, eu preciso conhecer muito o quê? O Evangelho. Entendendo que conhecer o Evangelho é estudar o Evangelho e praticar o Evangelho. Porque senão eu sou só um teórico e não tenho capacidade de entendimento real do que é o Evangelho, porque eu não vivo o Evangelho. Então, o médium esclarecedor, como todo trabalhador da doutrina, mas estamos falando do médium esclarecedor, ele precisa ter na mão o livro dos médiuns e o Evangelho. Porque a base psicoterápica, ou que ele vai falar por inspiração, porque o que dizer depende do interesse dos terapeutas espirituais, será um conceito, um conteúdo tirado do Evangelho. Da mesma forma que o psiquiatra, o psicólogo vão buscar a corrente da psicologia que mais lhe interessa. Então eu preciso conhecer a fundo o Evangelho. Mas assim como um psicólogo, quando o paciente coloca o seu problema, ele não vai pegar lá um livro de Freud, fazer uma leitura ou declamar um trecho de Freud na mente dele. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles conceitos e, numa linguagem de capacidade para a pessoa entender, ela vai colocando aquelas ideias, não é, que o terapeuta, o autor daquela corrente, trouxe. Nós vamos fazer a mesma coisa, diz André Luiz. Nós temos que aplicar o método evangélico no atendimento. Então eu vou pegar conceitos do Evangelho e ajudar a pessoa naquela fase que ela está de despertamento. Lembra que ele está despertando para a realidade na qual está inserido. Ele está numa fase de tratamento porque está reavivando-se sensorialmente. É um reavivamento sensorial. E aí eu vou ter colocações que possam ajudar a reflexão e a recuperação do estado de lucidez do indivíduo. Então a pessoa está dizendo que fulano matou, me matou, ou então que ele furtou meu dinheiro, ou então que ele me traiu com a minha mulher. Ele está falando da vida passada, o espírito. Isso é uma realidade para ele. Ora, quem sofre uma traição, quem sofre um crime, você tem que entender o que a pessoa está falando. Não basta você dizer para a pessoa, não, você desliga disso. Não. Às vezes você tem que concordar com a pessoa. Não, realmente, você passou por uma situação. Você está até sendo forte demais. Mas, aí vem o conceito. Você tem que pensar que enquanto você estiver nesse estado, seu sofrimento vai perdurar. Você tem que pensar em você para se fortalecer. Você tem que pensar que acima de todos nós tem uma lei maior. Cada um vai responder na sua responsabilidade. Ah, mas se eu não parar de perseguir, ele vai ser feliz? Não. Cada um vai responder.
E veja bem, você tem que preocupar agora com o seu equilíbrio, com a sua saúde, com a sua felicidade. Porque você está sendo infeliz por causa do outro. Enfim, você vai construindo uma ideia com base no Evangelho, porque isso é um comportamento evangélico. Você não declamou o Evangelho, mas você aplicou o método evangélico. Agora, se eu não estudar o Evangelho, vai sair de onde? Aí é que há o engano, porque a pessoa vai buscar na sua experiência pessoal as respostas para o problema da pessoa. E são problemas muito graves, e a nossa experiência pessoal às vezes não dá para isso. Por isso que eu vou para a faculdade e faço um curso de psicologia. Porque as minhas experiências pessoais muitas vezes são insuficientes. Desculpem. São insuficientes para responder aos dramas. Eu preciso daquelas terapias que já são consagradas cientificamente. Que no caso da visão de André Luiz é o Evangelho. Está ficando mais ou menos claro? Só com o estudo do Evangelho nós vamos entender isso. E não é decorar trechos evangélicos. A pessoa está presa na ferragem de um carro, o que você vai falar para a pessoa que está presa ali no acidente? Tem gente que fala assim, o socorro vai chegar. Eu diria, o socorro já chegou. Porque ele já chegou. Eu não estou vendo. Observa, o médico está do seu lado. O médico está lá. Estende a mão que você vai sentir a mão do médico. Você não precisa pegar na mão do médium, não, viu? Porque tem gente que pega na mão do médium, nessa construção mental. Isso é uma construção mental. O espírito está vendo. Porque quem está aí é que entra o fluido ectoplasmático do pessoal do apoio. Aquela turma que eu brinquei ontem. Quem não sabe o que está fazendo na reunião mediúnica? Nesse momento do atendimento, o grupo todo tem que estar em oração. Porque tem gente que não fica em oração, fica prestando atenção no que o espírito está falando. E tem gente que fica até torcendo. Contra ou a favor, viu? Tem gente que fica prestando atenção na historinha do espírito. Ou interferindo na mente do esclarecedor. Dizendo assim, ele devia falar isso. Ele devia falar aquilo. Meus irmãos, isso destrói todo o processo de sintonia. Porque é mais uma mente interferindo no processo. Como o ambiente está... Você não vê, porque não materializa. Os espíritos não estão permitindo esse tipo de materialização mais na reunião mediúnica. Mas eles dizem, o ambiente está completamente saturado de fluido ectoplasmático doado pelos médiuns, para que possam ser criadas imagens mentais. Há uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas, uma mensagem chamada Arquitetos Espirituais. Anotem e leiam depois. Espíritos especializados na construção dessas imagens e que utilizam o fluido ectoplasmático. E o espírito anota que realmente tudo aquilo que eles fazem depende desse fluido e que cria um grande problema quando existem pensamentos que interferem. Nós temos um livro, documento da área da mediunidade nacional, que é Orientação à Prática Mediúnica. O OPM, que até o Gerson levantou ele ali, está à venda, tem essa mensagem. Obrigado, Gerson. Essa mensagem nós fizemos questão de colocar aqui, no Orientação à Prática Mediúnica, em que ele explica a importância do apoio mental a esses arquitetos espirituais. É uma mensagem belíssima, impressionante, que depois vocês poderão ter aqui a mensagem por inteiro. Nós costumamos ter apenas uma visão superficial de evangelho.
A gente fica muito naquela crença no Evangelho, ou então a gente declama certas expressões assim. Tem gente que usa determinados chavões, que fala que está no Evangelho, que nem no Evangelho não está. Tal desconhecimento da matéria. Então a gente precisa avaliar o nosso conhecimento do Evangelho todos os dias. Estudar mesmo o Evangelho. E procurar praticar o Evangelho. Porque também naquele momento em que estou conversando com o Espírito, eu emito de mim mesmo emoções positivas que ajudam a desconstruir as emoções negativas da pessoa. Quantas pessoas não disseram que chegavam, por exemplo, perto do Chico e choravam? Ficavam emocionadas que não davam conta de falar, de chegar perto do Chico. O que a pessoa estava percebendo? As emanações amorosas daquela pessoa. A pessoa ficava emocionada. O André Luiz disse que o espírito também fica emocionado na presença do médium esclarecedor, do dialogador, do dirigente. Mas se você emitir de si boas emoções, porque aí você tem o conhecimento e a prática. Um amigo nosso teve um trauma numa reunião mediúnica, estava começando o diálogo, o exercício desse atendimento, e ele foi colocado para atender um espírito muito inteligente, com uma lucidez muito grande, uma consciência de perseguição. E aí o esclarecedor começou a conversar com ele ali naquele primeiro atendimento e foi num plano de, ao invés de fazer um atendimento, perceber que aquelas ameaças que ele estava fazendo, que ele estava falando que fizeram com o filho, com a filha, com a família, na vida passada. E o esclarecedor foi entrando num plano assim de conversa mesmo. Não, mas isso não é assim, você não pode levar dessa forma. O espírito chegou a um certo momento que falou assim, eu não posso perseguir, eu não posso vingar tudo que fizeram contra mim, não. Eu tenho que deixar eles agora como estão. Então tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou hoje à noite para dentro da sua casa, eu vou me ligar à sua filha, o espírito sabia. Eu vou acabar com a vida dela, eu vou destruir o seu casamento, você vai perder o emprego, você vai ver o que eu vou ser na sua vida a partir de hoje. Eu vou acabar com você. O esclarecedor, ele ficou tão pálido que iluminou o ambiente. Ele não sabia para onde ir, ele não sabia o que falar. Gente, ele está num ambiente controlado. Tem espíritos ali coordenando. Essa verbalização é o resultado do despertar dos sentidos. Ele ia falar isso mesmo, porque é isso que ele estava pensando. E ele tem que expressar isso para eu trazer a informação terapêutica. Ele não podia ter entrado no embate, ele começou a brigar com o espírito. Teve que ter intervenção de um esclarecedor mais experiente, ele sentou, nunca mais ele levantou para conversar com espírito algum. Ele ficou traumatizado. O que é isso? O que é esse medo? Despreparo, ele não tinha condições de ir para a reunião mediúnica. Porque quando a pessoa tem medo, ela não está preparada. Ela ainda não estudou o suficiente, ela não conhece o suficiente. Ela não pode, ele não podia estar ali. Porque ele assimilou. Tudo que acontecer daí para diante, ele vai achar que é o espírito. E não foi. Porque você, quando conversa com um paciente psiquiatra, ele fala isso mesmo. Eu vou te bater, eu vou te agredir, eu vou fazer, daí a pouco o medicamento começa a fazer efeito, depois fica um grande amigo seu. Não é nada daquilo. Aquilo é o estado emocional que ele está. E você tem que permitir que ele fale. E ir, não é? Devagarinho, conversando com ele, esclarecendo, não é? Porque realmente ele está no sofrimento, o tempo vai resolver. Às vezes você termina um atendimento ali sem uma aparente conclusão de mudança da ideia dele.
Porque você não vai convencê-lo em poucos minutos a mudar essa existência inteira de sofrimento. Às vezes o atendimento vai ficar assim, naquele stand-by, né? Parece que não acabou, parece que faltou alguma coisa. Isso não tem importância, porque o importante é o transe. Ele foi atendido, o transe causou uma repercussão nele muito grande. Ele já estava sendo tratado sem perceber, pelo próprio transe. Aí esse atendimento vai continuar do outro lado. Então, você vai terminar às vezes o atendimento e fala, não, realmente, meu amigo. E cuidado de chamar de irmão, porque tem gente que fica ofendido quando você chama ele de irmão. O espírito é a mesma coisa. Não, meu amigo, você tem toda a razão, olha o que você passou. Se eu tivesse no seu lugar, talvez eu estivesse fazendo pior do que você. Quando você fala isso para a pessoa, pronto, você tira o embate. E é verdade, não é mentira. Coloque-se no lugar dele. Do que ficar com aquela ideia que, não, você não pode fazer isso, quem é você para perseguir? Você tem que pensar que tem um Deus, que você não pode. Olha o seu estado. Aí que você vai revoltando mais a pessoa ainda. Ele está despertando, ele não está ainda na plena lucidez. Depois é que ele vai entrar num quadro de lucidez. E o licântropo? O que você fala para uma pessoa que tem forma de animal? Você não fala nada. Você vai fazer uma prece. Mas o atendimento foi eficaz, porque ele já realinhou. E o suicida? Você vai censurar? Você vai reclamar? Você vai criticar? Ele não consegue nem te ouvir, porque ele está vendo a cena repetidas vezes. Aí é o momento do grupo todo se unir em oração, esperar aquele momento passar e já devolvê-lo à mão dos espíritos superiores que estão ali no atendimento. O André Luiz, lá no Desobsessão, diz assim, ó, cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Ou seja, a sua palavra está no nível de medicamento e bálsamo. Não é justo reclamar em entendimento normal de que se acha ainda, talvez, longe de possuir. Longe de possuir. Que vai demorar a recuperar. Meus irmãos, tem espírito que leva 30 anos em preparação no mundo espiritual para se manifestar numa reunião mediúnica. A gente acostuma com reunião mediúnica e acha que isso é corriqueiro. Não é. O transe é um ato complexo. O atendimento a uma pessoa doente do mundo espiritual é um ato complexo, que demanda um grupo grande de pessoas para atender um espírito. Um trabalho de anos, que eles não conseguem perceber quem está ajudando. Ali tem mãe, ali tem pai, ali tem médicos espirituais, envolvendo até convencer a pessoa naturalmente, porque a pessoa precisa aceitar o atendimento. Não há violência no mundo espiritual. Raros casos em que eles são constrangidos a ir para uma reunião mediúnica. Embora eles digam que estão sendo amarrados, ninguém está amarrando. São imagens, são sensações, né? Que o médium também vai verbalizando segundo a sua possibilidade interpretativa, viu? Você tem que lembrar disso. Que tudo aquilo que o Espírito está falando está passando pela possibilidade interpretativa do médium. Por isso é que a intuição tem que atuar para que ele capte um pouco mais além do que ele está vendo ali. Porque se eu ficar só observando o que o médium está falando, o médium está dando um colorido que a sua percepção permite. Mas é assim mesmo. Não tem nada errado. É normal isso. E por fim, o André Luiz diz que nós devemos cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas também fugindo da doçura sistemática. Eu já vi um dialogador, que ali era uma doutrinação, não era nem diálogo. Porque eu estou graduando, né? Doutrinação, diálogo e atendimento. Nós temos que caminhar para o atendimento, para essa visão de atendimento. Ele brigou com o espírito.
Ele marcou com o espírito, falou assim, olha, à noite quando eu dormir, nós vamos encontrar e vamos terminar essa conversa. Ele marcou com o espírito. Um outro, sabe o que ele fez? Ele falou assim, a sua sorte é que você já morreu, porque se você estivesse no corpo físico, eu te dar um murro na sua cara agora. Ele ficou irritado com o que o espírito falou. Vê se um médico, um enfermeiro, um psicólogo fala um troço desse pro paciente. Recebe um processo ético. Perde a credencial profissional. E aqui a gente faz isso. Os espíritos são benevolentes, né? Então André Luiz simplificou a questão, colocou no desobsessão o mínimo do mínimo. E aí a gente vira e fala, você está ultrapassado. Como? A gente nem chegou nesse ponto ainda. Porque é um protocolo. Meus irmãos, quando Allan Kardec coloca na última parte, que ele estuda as sociedades espíritas e fala de reuniões sérias, ele está estabelecendo um protocolo. Ele era um cientista também. Fugindo dessas expressões mais técnicas para permitir uma popularização do entendimento. Aí cada um lê conforme entende, o tempo vai amadurecendo. Mas são modos de proceder. E aí a fase final do atendimento seria o encaminhamento. André Luiz diz assim, lá no capítulo 33 do Desobsessão. Pratiquem a hipnose construtiva. Sonoterapia. Então você vai induzir o espírito a dormir. Agora você vai dormir, você vai descansar a mente. Você pode criar a imagem de um medicamento. Tome o medicamento que estão te oferecendo aí. Ele vai ver e vai tomar o medicamento. Você não precisa pegar água e dar na boca do médium, viu? Porque tem gente que dá água para o médium beber. Não é o médium que está bebendo. Eu ainda quero ver uma situação, quem faz isso, de engasgar um médium aí em transe, você vai levar um susto lascado. Porque a pessoa está no estado alterado de consciência. Você não pode dar bebida para ele. Mas uma vez eu vi assim, lendo essa parte da hipnose, né, e da sonoterapia, o espírito manifestou e ele falava assim, nossa, graças a Deus eu estou acordando, meu Deus, que pesadelo. O dialogador virou e falou assim, nossa, mas que bom, então agora você vai dormir, nós vamos te entregar na mão dos espíritos. Falei, coitado, voltou para o pesadelo, desse jeitinho, botou a pessoa para dormir de novo. Pode uma situação dessa. Não está entendendo o que está fazendo ali na reunião, né? Ele está diante de um doente, a pessoa está acordando, você conversar um pouco com a pessoa. Depois você não põe ele para dormir. Projeção de quadros proveitosos, gente. Todos esses quadros o espírito vai ver. Improvisação de ideias providenciais do ponto de vista de reeducação. Improvisação de ideias. Ora, como é que eu vou improvisar? Eu vou intuir, né? A palavra é de André Luiz, improvisar, ou seja, eu vou intuir algo positivo para ele aqui. Então eu tenho que estar no estudo permanente, preparando, porque o médico, quando chega no pronto-socorro, ele não sabe que paciente que ele vai atender. Ele não sabe. Ele tem toda uma formação acadêmica que lhe dá condições de, em qualquer daquelas situações, ele resolver o problema. É o mesmo caso nosso. Porque o André Luiz fala que nós precisamos nos especializar. Então nós temos que estudar mais mesmo, para dar condições mentais ao espírito, nos instruir o que ele quer que seja dito. Também, André Luiz menciona que em casos de espíritos mais sofredores, mais renitentes, mais violentos, ele usa a seguinte expressão aqui, ó, dentro dessa hipnose construtiva, quer dizer, criar imagens mentais. Recursos de contenção em favor dos desencarnados que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo. Mas observa como a frase foi construída. Recursos de contenção em favor, não é contra. Às vezes a pessoa no hospital psiquiátrico, até que o medicamento faça efeito, embora as drogas estão evoluindo bastante, e aí surge a contenção química, mas muitas vezes é preciso a contenção física, a pessoa precisa ser segurada, às vezes contida no leito, a benefício da pessoa, até que o medicamento faça efeito e aí
Porque a contenção física, as grades, né, na evolução da psiquiatria, as correntes foram substituídas aos poucos pela química. Então existem medicamentos que fazem essa contenção. A pessoa, então, ela fica num estado de mais controle, às vezes adormece e tudo mais. Então, às vezes, você vai ter que dizer, olha, você vai ser entregue aos encarregados espirituais aí que vão efetivamente conter. Por causa do estado de violência que a pessoa está. Mas perceba que ele está no estado de violência não é porque ele é violento, é porque ele está no estado alterado de consciência. É diferente. Quando você está no hospital psiquiátrico e que o paciente está violento, você vê que ele está no estado alterado de consciência. Passou aquele estado, ele não é uma pessoa violenta. A gente tem que separar essa emoção. Você não pode rotular esse espírito aqui, ele é violento. Não, ele está num estado tal que a vida o conduziu para aquele momento. Por isso que ainda aí ele precisa de muito amor, de muito carinho. Porque ele está se recuperando. Aí você vai entregá-lo às mãos dos orientadores espirituais. E veja que tudo isso tem que acontecer em 10 minutos, hein? Porque é o tempo que ele diz. 10 minutos. E é outra reflexão que nós precisamos fazer. Por que André Luiz fala 10 minutos? Ele fala em torno de 10 minutos. Provavelmente seja o tempo necessário para o reavivamento sensorial. Nossa companheira ajudou ali e falou eficiência. Concordo perfeitamente, eficiência. Ou seja, você não perder tempo. Tem outros para serem atendidos. Mas também seria o tempo necessário para o reavivamento sensorial. Porque aí ele despertou e vai ser entregue aos... Aí ele começa a ver os espíritos. Aí ele vê a mãe, ele vê o amigo. Aquilo ali não é sem razão, não. Ele não via mesmo. Ele passou a ver. O objetivo foi atingido. Ele viu. Então agora a terapia vai continuar do outro lado. Ele precisava ver. Então isso não foi descontextualizado do atendimento. Então talvez os 10 minutos seja o prazo dele reavivar sensorialmente, recuperar as emoções e aí no mundo espiritual ele já começar a terapia, que a gente não sabe quantos anos isso vai. Às vezes só uma outra encarnação é que vai tirar daquele estado de alteração, perturbação psíquica que ele está. Que a pessoa não se recupera, não se recupera.